precisamos falar da maior categoria da saúde no Brasil. Juntos eles somam quase 2,5 milhões de profissionais: enfermeiros, técnicos, auxiliares e obstetrizes. Homens e mulheres que formam a base do sistema de saúde brasileiro. Precisamos discutir condições de trabalho, melhores salários, jornadas dignas, planejamento e logística. Nada mais justo para aqueles que estão em todos os níveis de atenção à saúde, que juntos não têm o reconhecimento reivindicado há anos. Aos profissionais a quem você confia a vida, aos profissionais que estão em todos os setores da saúde, aos profissionais que zelam pela qualidade dos serviços prestados, a valorização merecida. Uma campanha COFEM e Conselhos Regionais de Enfermagem. Olá, meu nome é Esther Mascarenhas, eu sou enfermeira de saúde mental, especialista na área pela Universidade Federal da Bahia. Também sou mestre em enfermagem na linha de gênero e sexualidades pela Universidade Federal da Bahia e agora eu estou doutoranda da Universidade de Brasília, também no curso de enfermagem na linha de gestão. Então hoje nós vamos falar sobre um tema que para mim é muito caro, é o tema da saúde mental. Então como nós estamos prestes a comemorar a Semana de Enfermagem, nada mais esperado do que debatermos esse conteúdo de saúde mental entre enfermeiros num contexto especial, específico, que é o contexto da pandemia. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço o convite do Corém por estar falando aqui, para estar falando aqui sobre um tema que para mim é muito caro, muito interessante, muito importante. A minha intenção não é trazer discussões científicas aprimoradas, aprofundadas. Minha intenção também não é falar sobre teorias. Minha intenção é falar sobre nós, sobre vocês, sobre pessoas que estão na linha de frente da pandemia, atuando num contexto assistencial caótico e muitas vezes inseguro, mas também, com frequência, recompensador. Então, primeiro nós queremos falar sobre o contexto pandêmico em si. 2020 foi considerado mundialmente o ano da enfermagem, a gente só não sabia que seria tão o ano da enfermagem assim. Então, em 2020, nós comemoramos o bicentenário do nascimento da Florence, a precursora da enfermagem moderna. Em 2020 também nós tivemos aí o advento de um contexto pandêmico que foi iniciado lá na China, na cidade de Wuhan, mas ganhou mundialmente uma proporção considerável, de maneira muito rápida. Considerando esse contexto pandêmico, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza algumas formas de enfrentamento do novo coronavírus para achatar a curva de transmissão dessa doença ou de casos. Logo, medidas de isolamento foram utilizadas, utilização também de álcool em gel, formas de diminuir o contato, a aglomeração social. E com isso, com essas medidas, nós percebemos em si que o contexto pandêmico, por mais que encontrasse uma certa, entre aspas, um diálogo com a quantidade com a transmissão que estava se dando, nós também encontramos nos serviços de saúde um número muito grande de pessoas internadas. Logo, esse quantitativo de pessoas sobrecarregando o serviço de saúde trouxe para a equipe de enfermagem o quê? Trouxe para a equipe de enfermagem também uma sobrecarga no seu trabalho. Então, é uma categoria que é eminentemente feminina, ou seja, além de desenvolver o seu papel profissional, também desenvolve o seu papel de mãe, no caso da maternagem com frequência, dona de casa, mãe de família, aquela pessoa que cuida do seu lar, então que desenvolve também atuação em outros contextos sociais. Além disso, é uma profissão que tem como característica permanecer 24 horas ali, ininterrupta, no caso de assistência em saúde, ofertando um cuidado
que muitas vezes é um cuidado focado, né, frequentemente na necessidade humana básica, e também tem como característica ser a categoria profissional de saúde em maior quantidade nos hospitais, nos serviços de atenção primária em saúde, ou seja, na rede de atenção. Então, nós temos características que trazem para a nossa categoria uma importância, uma magnitude que deve ser considerada. Então, considerando todo esse contexto, né, de dificuldade, na verdade, de elementos que incidem sobre as características da profissão, nós tivemos também um sistema de saúde público que, de certo modo, não dialogou ou não deu conta do contingente adoecido de pessoas, assim como em outros países também. Logo, essa categoria de enfermagem, ela sofre com, além dessas questões que eu trago, com infraestrutura precária de assistência em saúde. Nós também contamos com cargas horárias extenuantes, nós lidamos também com questões políticas relacionadas à profissão, que nos traz uma sobrecarga também, nos traz sentimentos de vulnerabilidade. Logo, a questão da saúde mental é um tema extremamente importante quando se fala da atuação profissional da nossa categoria. Então, nesse sentido, o que é importante? Importante cuidar das pessoas que estão na assistência, das pessoas que estão na gestão, das enfermeiras profissionais de saúde que estão envolvidas com o processo de cuidar. E por que isso? Porque são pessoas que apresentam uma maior vulnerabilidade. Tem um autor, Ricardo Ayres, que ele fala da vulnerabilidade a partir de 3 dimensões. A dimensão individual, que diz respeito ao indivíduo enquanto ser, que ele faz, como ele é, qual o seu estilo de vida. Tem também a vulnerabilidade programática, que diz respeito a um contexto mais amplo. É uma vulnerabilidade que está relacionada às políticas, às infraestruturas, às formas de organização. E existe a vulnerabilidade também voltada para o contexto coletivo. Então, como as pessoas, a partir daquelas características que são compartilhadas, funcionam, existem, exercem os seus papéis, os seus poderes também. Então, vejam que nós temos uma gama, né, de questões relacionadas à vulnerabilidade que, de certo modo, também incidem sobre as questões relacionadas também à atuação da enfermeira, do enfermeiro, da categoria de enfermagem técnico auxiliar nesse contexto de pandemia. Então, se eu tenho um contexto caótico, se eu tenho uma categoria que está mais exposta, o que se espera dessas pessoas? Um cuidado em saúde. Como o quê? Como um dever, além de gestor, né, do gestor, da gestão em si, um dever também de envolvimento relacionado à estratégia de cuidado, mas também um envolvimento ético relacionado a essas pessoas. Então, se essas pessoas cuidam, elas também precisam ser cuidadas para se fortalecerem nesse papel, nesse propósito, nesse sentido de existência ou de atuação profissional. Então, o cuidado pautado na saúde mental, ele trata de questões que são complexas, por isso que deve ser fortalecido também a partir de 3 dimensões. Então, o cuidado de enfrentar, ou no enfrentamento às questões da saúde mental, nesse cenário caótico da pandemia, diz respeito à dimensão do eu, a dimensão também coletiva e o enfrentamento no nível político-social. Espera aí que eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, quando eu falo da dimensão do eu, é no sentido de encontrar o meu propósito nesse cenário. Então, o que é que eu posso fazer? Onde eu posso estar? Quais estratégias eu posso desenvolver para o cuidado em saúde? Então, cuidado em saúde voltado para mim. Então, diz respeito ao autocuidado, aquele autocuidado que nós falamos o tempo todo, que nós discutimos no contexto acadêmico, que nós falamos também e executamos a partir da implementação da sistematização da assistência de enfermagem. No entanto, esse cuidado agora, ao invés de ser colocado para o outro, para que ele em si desenvolva suas estratégias, nós estamos falando de quê? De um autocuidado desenvolvido pelo próprio profissional ou pela profissional de enfermagem. Esse autocuidado está focado em quê? Está focado nas dimensões dos afetos, está focado na dimensão
dos limites também, do entendimento com relação às suas possibilidades, mas, acima de tudo, do propósito, do sentido, tá? Então, quando eu encontro o sentido, eu encontro o propósito, o que me fez estar aqui? O que produziu ou trouxe para mim um significado para que eu tivesse a motivação de fazer meu curso de enfermagem? Então, por que eu escolhi essa área? Então, existe um propósito nisso? Por causa que eu via a minha vizinha saindo de roupa branca, ela era enfermeira, eu achava bonito, cresci vendo isso, gostei e eu quis ser enfermeira, porque eu tinha uma irmã que foi atendida no hospital no momento de bastante adversidade. Eu entendi o papel da enfermeira naquele lugar, aquela enfermeira desempenhou o papel de uma maneira muito efetiva, e isso me trouxe um olhar sensível. Eu disse, não resisti, quis fazer enfermagem. Então, nós temos diversos sentidos implicados nessa questão de desenvolver o lado profissional. Quando a gente enxerga o nosso lugar nesse cenário, ou seja, o nosso propósito, aquilo que tem de força maior, que nos motiva, que nos chama, nós nos sentimos envolvidas naquele processo. Então, o fazer não é apenas fazer, é o fazer com afeto, é o fazer com carinho, é o fazer com motivação e com implicação. Então, tem a ver também com a condição ética nesse sentido. Então, quando eu tenho um envolvimento, eu tenho um propósito na profissão, vou dar um exemplo. Eu estou ali no hospital, eu passo o plantão para uma colega, esqueci de falar sobre tal paciente, que tinha que trocar a fralda e não trocou. Eu estou lá no estacionamento já ligando o meu carro para ir embora descansar, quando de repente eu lembro do seu José, que não troquei a fralda, esqueci de passar para a enfermeira. O afeto e a implicação com a minha profissão, em mim, move um sentimento de colocar no lugar do outro e de implicação. Logo, eu saio do meu carro, eu volto lá no hospital, converso com aquela enfermeira e falo assim, olha, aconteceu isso e isso. Por quê? Porque para mim seria muito pesado deixar o seu José com a fralda ali, a fralda cheia durante muito tempo. Então, isso tem a ver com o nosso envolvimento, tem a ver com o nosso afeto. E esse afeto nos leva a atuar de uma forma excelente, de uma forma efetiva, eficaz, de uma forma envolvida. Então, não é apenas e friamente a profissão. Foi o lugar social que eu encontrei. Porque eu posso até ser Esther, mas eu sou Esther enfermeira. Ou seja, existem aí as ligações de papéis sociais que não conseguem se desprender com facilidade. Então, eu exerço esse papel social e eu sou reconhecida por isso. E eu escolhi ser reconhecida por isso. Logo, o meu lugar está estabelecido. E eu construo esse lugar a partir dessa intensidade de envolvimento e de propósito, a partir também dos diversos olhares que dizem respeito aí às singularidades, aos afetos, ao que eu tenho como importante, como sentido de vida. Nós temos uma outra dimensão, que é a dimensão coletiva. Essa dimensão é extremamente importante. Por que é importante? Porque significa Esther, a professora, a enfermeira, envolvida num contexto maior, com seus pares, dialogando a partir das suas dificuldades, das suas facilidades, das suas questões, num movimento de troca, ou seja, num movimento dialógico, de comunicação, para que nós possamos compartilhar o que tem ali em comum entre aquelas partes. Então, quando eu falo da dimensão coletiva, eu falo do grupo de pertença, ou seja, do pertencimento. Então, qual o meu pertencimento? O meu grupo de pertença é o grupo de enfermeiras. Eu me sinto à vontade nesse lugar. Na verdade, eu tenho um espaço cativo dentro desse lugar, nesse espaço social, o espaço coletivo. Isso significa dizer que eu não sou única, que eu não sou a única pessoa a passar por certas situações. Eu compartilho com o grupo tanto das questões de sofrimento, mas também com relação às questões positivas relacionadas a essa categoria. Então, essa categoria que já esteve durante muito tempo invisibilizada e que hoje consegue mostrar a sua importância, consegue mostrar, de fato,
o que faz no dia a dia, no cotidiano, ou seja, ela não passa mais invisível e, de certo modo, consegue também investir nas diversas representações sociais que existem sobre a categoria ou sobre seu fazer, sua atuação profissional. Então, não sou eu apenas, enfermeira Esté, sofrendo num contexto pandêmico, não sou eu apenas sozinha, enfermeira assistencial na linha de frente do Covid, somos nós, enquanto grupo, compartilhando dessa perspectiva, compartilhando desse momento e construindo, sobretudo, formas de enfrentamento para as dores que estão circulando nesse contexto. Então, aquela dor, por exemplo, de não poder encontrar com os amigos, ou aquela dor que fala da dificuldade de estar perto de um filho pelo medo de transmitir o Covid para ele, ou aquela dor de estar longe da mãe e do pai, porque precisa também, quando sai do plantão, se isolar em casa, sob o risco de passar a doença para um idoso, para uma idosa. É dessa dor que eu estou falando. Então, essa dor é compartilhada pelo grupo e ela também pode ser ressignificada pelo grupo. Porque nessa dor existe também um propósito, professor Esté, existe um propósito. Existe um motivo? Existe um motivo. Existe um sentido nessa dor? Existe um sentido nessa dor. Quando eu falo da dimensão político-social, então eu estou falando de uma dimensão ainda maior do que a anterior, a dimensão coletiva, e eu estou falando dos espaços de poder. Estou falando das decisões, eu estou falando de um campo político estratégico que nesse momento está se abrindo, na verdade, se encontra aberto para a valorização da categoria a partir de quê? Dos sentidos concretos que estão estabelecidos por conta da pandemia ou do contexto pandêmico. Nós temos uma situação, muito marcada de invisibilidade anterior e visibilidade atual. Então, o contexto pandêmico trouxe isso para nós. Em contrapartida, estamos brigando pelo quê? Estamos brigando pelo piso salarial, estamos brigando também pelas 30 horas, agora nesse contexto político-social. É um contexto profícuo, é um contexto também rico de abertura, de valorização de uma categoria que tem se doado nesse momento caótico aí, contexto pandêmico. Então, vejam, eu construo 3 visões a partir do enfrentamento que está estabelecido, e eu construo com vocês 3 perspectivas de enfrentamento para essa situação. Então, eu tenho um contexto de pandemia que requer de um profissional ou de uma categoria uma postura além, com frequência, do que ela pode desenvolver a partir de cargas horárias extenuantes, a partir de trabalhos muito cansativos, que requerem, inclusive, bastante atenção. E eu tenho um contexto de necessidade de cuidado em saúde. Então, as duas condições, elas se enfrentam entre si. Então, como ser, a partir daquela dimensão, professora Esté, do eu, o que é que eu posso fazer? Primeiro, aquela conversa que eu tive, encontrar o meu sentido e o meu propósito, ressignificar e relembrar, revisitar aqueles sentimentos que eu tinha lá no início da profissão, ou quando eu ainda estava na faculdade, que a professora chegava na sala e falava assim, porque a enfermeira, ela tem um olhar holístico. Porque a enfermeira, ela precisa ser humanizada. A enfermeira, o enfermeiro também, a categoria de enfermagem é a categoria que de fato permanece 24 horas. E aí, quando vocês pensavam nisso, vocês pensavam também, né? Eu quero ser o melhor profissional, a melhor profissional, porque ninguém forma querendo ser ruim. Todo mundo forma querendo ser bom, querendo fazer a diferença na vida do outro. De certo modo, esse sentimento e esse brilho no olhar, ele pode se perder ao longo do tempo e é normal. Por quê? Porque vocês são pessoas ruins, pessoas sem compromisso? Não, é porque a própria trajetória profissional, com dificuldades, cansaço, desmotivações, faz com que a gente se enxergue em outro lugar. Isso é normal. O que não é normal é a gente se perder nesse lugar e se deixar nesse lugar, ou seja, num limbo profissional, sem resgatar aquele brilho. Então, esse brilho, ele precisa ser resgatado com frequência, para que nós
atuemos da melhor forma possível, fazendo curativo, mas fazendo curativo de forma excelente, passando uma sonda de uma forma excelente, conversando com o seu José, buscando saber como é que ele está, entendendo a família, fazendo uma visita domiciliar, se colocando no lugar do outro, ou seja, atuando de maneira humanizada, assim como nós aprendemos lá no contexto da academia, na formação enquanto técnico, técnica, auxiliar de enfermagem. Então, é esse o eu que vocês devem buscar, o sentido e também o propósito. Tá, mas eu busquei o sentido e o propósito, e daí? O que é que eu faço? Eu busquei o sentido e o propósito, eu já estou com um bom caminho andado, eu dei luz, eu coloquei o holofote em cima de algo que é extremamente importante, que vai movimentar a nossa motivação intrínseca, tá? Aquela que está no nosso interior. Então, a partir disso, eu implemento medidas de cuidado para comigo, com foco em quê? E lá na frente também responder da melhor forma no contexto assistencial, ou seja, no contexto do meu trabalho. Se eu não cuido de mim, lá eu não vou estar 100%. Se eu não cuido de mim lá também, quando eu estiver com minha família, eu não vou dar o meu 100%. Então, eu não consigo estar bem se eu não cuido e eu não consigo cuidar também das outras pessoas ou estar por inteira nos lugares. Então, vejam, o que é que eu devo fazer a partir disso? Investir no que eu gosto, investir na minha subjetividade, o que traz para mim prazer, o que traz para mim motivação enquanto ser. Então, eu gosto de assistir um filme, então na hora de lazer, eu vou priorizar aquele filme. Mas eu prefiro estar com minha família. Nesse momento eu estou isolada. E aí, o que é que eu faço? Priorize o momento de encontro virtual, mas se dê esse presente, se presenteie, se acolha nesse lugar, entenda, inclusive, que você precisa desse abraço. É um abraço interno, é um amor para consigo. Então, tente dialogar com esse lugar, com esse aspecto. Existe uma dimensão nossa que é chamada de corpo vibrátil. Tem pessoas que falam também da criança interior. Todas nós temos uma criança interior, num grau mais intenso, num grau mais leve. Mas, com frequência, essa criança ou esse corpo vibrátil pede um espaço, pede um momento, pede uma oportunidade. Nós estamos tanto nesse corpo físico, nessa postura consciente, muitas vezes intensamente madura, ou muito relacionada ao que tem de concreto no mundo, que a gente esquece de alimentar esse mundo, esse corpo vibrátil ou essa criança. Então, essa criança interior, ela pede para assistir um filme, ela pede para ir tomar um sorvete. Esse corpo vibrátil, ele pede para que você preste um pouquinho mais atenção nele, faça uma meditação, se dedique a um yoga ou se dedique simplesmente a ficar em silêncio, ouvindo o que tem ao redor. Quem nunca fez isso, experimente. Então, como nós estamos com frequência na correria da vida, muitos barulhos, muitos ruídos, muito elemento que chama a atenção da gente, quando o nosso corpo encontra possibilidade de descanso ou de relaxamento, é como se a gente estivesse dando para ele um alimento. Então, um alimento para esse corpo vibrátil se reencontrar, se reconectar conosco. Então, a partir do fortalecimento desse corpo vibrátil, nós conseguiremos, com mais facilidade, lidar com o mundo, com o dia a dia, com a correria que muitas vezes é exposta, a nós. Então, outra questão importante, entender o teu limite. O mundo está desenfreado. É a minha coordenação que me exige um papel, é o paciente que me chama, é a gestão do hospital que requer de mim a elaboração de um protocolo, de um relatório. Então, existem diversas exigências. Nesse sentido, nós também temos uma família, uma filha que pede atenção, é uma mãe que quer uma ligação, é o marido que quer a comidinha pronta no momento certo, olha para isso. Então, nós somos requisitadas com frequência, mas eu entendo o meu limite. E se eu entendo o meu limite, eu sei até onde eu posso ir. Eu sei até onde o meu organismo consegue chegar. A partir dali, é uma zona de perigo. Meu próprio organismo, ele me avisa sobre isso. Através do quê? Do que nós chamamos de tríade da saúde mental. Quadro de ansiedade, depressão e também distúrbio do sono.
que com frequência são sentimentos, na verdade, as manifestações aí demonstradas pela categoria de enfermagem durante essa pandemia. Então, a depressão, o que é? A depressão é se retirar da vida, é estar na vida, mas se negar a vivê-la, é não ver graça, é pedir para ficar deitado, é estar nesse lugar ali da ausência com muita frequência e encontrar satisfação em estar deitada, porque o organismo ele já não consegue sentir prazer, ou seja, existe uma anedonia aí nesse sentido e nesse contexto. Nós temos um quadro de ansiedade também muito ligado à atuação profissional da categoria na pandemia. Esse quadro de ansiedade, ele deflagra sofrimento. Todo indivíduo, ele tem, por menor ou maior que seja, uma intensidade com relação a essa ansiedade. Um quadro de ansiedade é normal, é orgânico, é esperado. Inclusive, essa ansiedade, ela nos move para a vida. É a ansiedade que faz a gente querer estar nos espaços sociais, que faz a gente querer fazer parte aí também dos movimentos. Então, essa ansiedade, ela é considerada normal. Quando ela passa do limite, ou seja, é considerada negativa, improdutiva, é quando ela consegue impedir as atividades diárias. Então, o próprio sujeito, o indivíduo, ele passa a se antever aos problemas, a intensificar os problemas para além da realidade. Ele consegue também se colocar de maneira bastante prejudicada nas situações em que são requeridas mais tranquilidade, mais atenção. Associada a isso, existe um distúrbio do sono. Então, o sujeito, aquela pessoa que trabalha demais, ela é requerida, ela é exigida durante o dia todo. O organismo necessita do descanso, necessita do conforto. Quando ela deita, não consegue dormir. Então, essa tríade, que pode estar associada, inclusive em um estudo que foi desenvolvido lá em São Paulo por uma enfermeira, deflagrou essas manifestações. Tem um estudo aqui de Brasília, sendo desenvolvida por Juliane Sampaio, enfermeira também. Ela encontra esses resultados na pesquisa. Então, ansiedade associada à depressão e também em conjunto com o distúrbio do sono. Esses três elementos, essa tríade, ela é colocada de maneira bastante problemática. E o que é que ela deflagra em si? Ela deflagra, por exemplo, o uso exacerbado de medicação, a dependência de substâncias psicoativas. Então, também, alguns estudos já falam, o de São Paulo, por exemplo, ele sondou essa perspectiva do aumento de uso de substâncias psicoativas relacionadas, por exemplo, ao álcool, ao tabaco, e foi identificado que as pessoas não estão usando de maneira incontrolada essas substâncias. No entanto, quando pensam em sublimar aquele sofrimento ou se desligar do contexto do trabalho, requerem a essas substâncias, requerem também aos benzodiazepínicos, o que pode deflagrar no início o quê? Um problema. Nós ainda não temos respostas quanto a isso, porque estamos vivendo o contexto pandêmico na atualidade. Então, o que nos aguarda, nós não sabemos. Mas o que nós precisamos ter o foco, né, e dedicar a entender é que eu preciso, como ser, cuidar de mim para estar no lugar de cuidador de forma efetiva. Então, esse cuidado, ele deve, inclusive, estar pautado não nessa questão da farmacologia, mas entendendo que ela é importante, pode ser necessário o uso de medicamento, mas ela não pode ser o centro das atenções. Então, quando eu falo de um cuidado em saúde, pode estar relacionado a essas perspectivas estratégicas que eu trouxe para vocês, de yoga, relaxamento, do olhar para si, entender seu limite, mas por que não procurar um psicólogo, uma terapia, um cuidado a partir de um outro profissional? Falar faz bem? Faz muito bem. A escuta é importante? Extremamente importante, mas a fala também é extremamente importante. Quando eu me coloco para falar, quando eu abro
os meus pensamentos, as minhas dificuldades, eu me ouço. E quando eu me ouço, eu tenho a oportunidade de encontrar estratégias de enfrentamento, de atribuir outros sentidos para o que está posto ali. Eu também tenho a oportunidade de ressignificar a minha existência nesse contexto. Então, observem que a terapia, nesse sentido, também pode ser bastante profícua, bastante positiva, no sentido de entender que também preciso de um cuidado em saúde. Então, esperar um gestor, por exemplo, ter esse cuidado, esperar, por exemplo, o sistema ter esse cuidado, talvez seja algo bastante, posso dizer que não improdutivo, mas bastante moroso. Então, se eu desenvolvo estratégias desde já para o autocuidado, para o cuidado comigo, para entender o meu lugar no mundo, de certo modo, eu também estou me adiantando a uma questão que vai ser provavelmente colocada em prática futuramente. Mas desde já, eu já me desloco nesse movimento de autoafeto e de autocuidado em si. Obrigada pela atenção de vocês.